Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Catedral, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria e pela transmissão também da FWTV. O Senhor hoje nos fala sobre o poder da fé. Na primeira leitura deste domingo, um texto do Antigo Testamento, do profeta Abacuque, o profeta reclama com Deus, queixando-se de que Deus não escuta a sua oração. E este sentimento, quem sabe também muitas vezes, tem sido o nosso sentimento. Quando nós apelamos para o Senhor e parece que rezamos e não somos escutados por Deus. A nossa oração não produz o efeito que nós gostaríamos que produzisse. E a intenção deste texto que nós escutamos é que não é verdade isso. Deus sempre nos responde, sempre está atento ao nosso pedido. Só que o tempo de Deus é diferente do tempo humano. Nós gostamos das coisas imediatas. Gostamos, principalmente quando dizem respeito à nossa pessoa, que as coisas se resolvam rapidamente, brevemente, e assim a gente seja atendido ou pare de sofrer, as situações que nos envolvem sejam resolvidas. Esta é a nossa cabeça, esse é o nosso pensamento em geral. Mas Deus tem outros tempos, outro ritmo. Muitas vezes, antes de nos dar a graça que nós pedimos, Deus quer nos ajudar também a melhorarmos a nossa vida, a aprendermos a ser pessoas pacientes, também a confiarmos em Deus e entendermos as situações difíceis que os outros vivem. Ou seja, Deus sempre tira um bem para nós. E nós, mesmo muitas vezes sentindo que Deus demora, não podemos jamais perder a confiança nele. Não temos o direito de nos julgar abandonados pelo Senhor. E ainda mais do que isso, não podemos nunca abandonar as nossas súplicas, os nossos pedidos. Hoje, esta promessa que Deus faz a Abacuque, de sempre ouvir as suas preces e as preces dos seus filhos, é aquilo que Jesus nos ensina quando Ele nos diz: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Pedi e recebereis. Portanto, nós, o que aprendemos é que não podemos jamais viver sem a confiança em Deus e sem a oração. Eu penso que a imagem que melhor retrata o que é a oração para nós que somos cristãos é o respiro, a respiração. Rezar, falar com Deus, escutar o que Deus tem a nos dizer para a nossa alma, tem o mesmo valor que a respiração tem para o nosso corpo. Quem não reza, quem não estabelece este diálogo amoroso com Deus, especialmente nos momentos difíceis da vida, morre sufocado pelas dificuldades e pelas situações da vida. Queridos irmãos, nós devemos trazer a mensagem do Evangelho para a nossa vida prática e a mensagem, no caso da primeira leitura, para a nossa vida prática. Tantas famílias, tantas pessoas se encontram em situações, muitas vezes na vida, quase à beira de um precipício. E pior do que tudo isso, ainda complicam mais a situação porque descuidam da oração. A oração pessoal, como diálogo com Deus, aqueles momentos que nós nos colocamos diante de Deus, não só para falar, mas para escutar o que Deus tem a nos dizer. Crianças, jovens, não chegam a desenvolver na sua vida os hábitos da oração. E por isso, muitas vezes, as suas vidas estão crescendo como vidas vazias, desorientadas,
sem defesas para o paganismo, o ambiente de paganismo que existe no mundo de hoje. Quantos casais estão enfrentando crises desesperadoras, pois esqueceram-se de tratar os seus problemas e dificuldades com o Senhor na oração. Na segunda leitura que nós escutamos hoje, o apóstolo São Paulo fala com um bispo da igreja, Timóteo, lembrando o sacramento que ele recebeu. Exorto-te a que reanimes o dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Assim fala São Paulo. Queridos irmãos, Deus dá poderes excelsos aos sacerdotes e dá também a graça para desempenharem a missão que Deus lhes confiou. O sacerdote existe especialmente para a Eucaristia, e nós todos somos convidados a rezar pelos sacerdotes, para que sejam fiéis discípulos de Cristo, principalmente nisto, na distribuição da palavra de Deus e do pão da vida da Eucaristia. São Paulo diz àquele bispo: Deus não deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de caridade, de moderação. É preciso que nós nunca deixemos de rezar pelos ministros sagrados, para que tenham essa fortaleza e poderem ser profetas de Deus neste mundo conturbado em que vivemos. A missão do sacerdote é transmitir a doutrina de Cristo com fidelidade, com todas as suas exigências. Nós todos, os padres e os bispos, hoje sofremos esta tentação de querer fazer descontos na doutrina, calar verdades que não são muito bem vistas, muito populares. Um cristianismo que muitas vezes é anunciado com facilidades. A doutrina de Cristo não é para este mundo, é para a salvação. Não é para ser influenciada pelo espírito do mundo, mas é ao contrário, para renovar a face da terra. Queridos irmãos, quantos sofrimentos trazem os sacerdotes e aos bispos o fato de serem fiéis a Deus. Perseguições, calúnias, agressões, muitas vezes é a paga que se recebe da fidelidade em dizer e trabalhar pela verdade. Finalmente, o Evangelho de hoje, a fé de que Nosso Senhor fala no Evangelho que nós escutamos, é a fé para transformar o mundo. É a boa nova da salvação, da felicidade. Nós, como cristãos, não temos que ter medo da fé. Não temos que ter medo de pedir a Deus, de rezar. Não tenhamos complexos de inferioridade e de medo. O Senhor nos chama a sermos fiéis ao que Ele nos ensinou. É preciso trabalhar com fé, com fortaleza, cada um no seu lugar. E como cristãos autênticos no meio do mundo, sem dar nas vistas, sem esperar que batam palmas para nós, e principalmente sem ter medo de críticas e de incompreensões. E depois de termos feito o nosso trabalho, cumprido o nosso dever, com fidelidade, nós podemos dizer a Deus: Senhor, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer.